Três tipos de cliente no setor fotovoltaico. E qual o cliente ideal para você avançar e fazer os seus 12K? É isso que nós vamos ver no conteúdo de hoje. Meu amigo gafanhoto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto 12K. Eu sou o Elvis e eu ensino vendedores de energia solar a ter uma renda mínima mensal de R$ 12.000 vendendo projetos de energia solar. Beleza? E no conteúdo de hoje eu quero te ajudar a trazer para você três tipos de clientes que nós temos no setor fotovoltaico e que pode te ajudar a alavancar rumo aos 12K. 12K, R$ 12.000 de comissão, pelo menos R$ 12.000 por mês para você aí, não vou dizer que vai resolver sua vida, mas vai ajudar bastante aí na sua jornada, beleza? Então, bora lá. E por que você precisa saber disso? Três tipos de clientes. Por que você precisa saber disso, meu amigo gafanhoto? Exatamente para você saber como lidar com a situação. E como é que funciona? Funciona exatamente assim. Imagine aqui, ó, dentro de uma hierarquia nós temos o primeiro tipo de cliente, tá? E esse primeiro tipo de cliente é o cliente que já sabe que precisa de um projeto fotovoltaico e, na maioria das vezes, ele já está decidindo com quem fazer. Ou seja, ele procura, normalmente, quando ele já tem uma decisão formada, ele vai focar mais na questão de preço, tá? Vai discutir o quê? Valores. Tá? É o cliente que já sabe que precisa, então ele já está preparado. Esse tipo de cliente, Elvis, eu posso atender ele? Sim, gafanhoto, você pode. Mas quando você se deparar com esse perfil de cliente, saiba que na maioria das vezes você vai discutir preço. Como assim, Elvis? Você vai discutir preço por um único motivo. É um cliente que já está maturado, que já ouviu dezenas, quiçá não vou dizer centenas, mas quiçá dezenas de propostas. Então ele já está maturado. Então você vai chegar aqui, meu amigo gafanhoto, na verdade, você vai chegar aos 48 minutos do segundo tempo. Então saiba que na maioria das vezes você vai discutir preço. Por que, Elvis? Porque você não tem muito tempo para trabalhar esse cliente. Então logo, como eu falei, 48 minutos do segundo tempo é o momento que o cliente já está decidindo com quem fazer. Isso é comum, não é somente no fotovoltaico, em outros nichos também, mas isso é muito mais presente e latente que a gente vive todos os dias no setor de energia solar, tá? Vamos lá para o segundo tipo de cliente. O segundo tipo de cliente, galera, tá, gafanhoto? É o que sabe que precisa, ele precisa sim do projeto, ele sabe, só que ele procrastina. Como assim, Elvis? Ele procrastina. Quer ver um exemplo? Ele vai falar assim para você. Procrastina. Ah, sim, eu vou precisar fazer sim, mas faz o seguinte, Elvis. Me procura aí o ano que vem. O ano que vem é prioridade para mim fazer esse projeto. Ou ele fala assim, ah, Elvis, cara, eu preciso avaliar, preciso pensar para decidir aí com a minha família. Então é muito comum que esse tipo de cliente, que é o segundo perfil, ele fica procrastinando. E o brasileiro, a verdade é que ele adora procrastinar. E como é que ele procrastina? Ele procrastina assim. Dá uma olhada aí, ó, se faz sentido isso que eu estou falando. O perfil de cliente que normalmente você deixa para comprar aí os presentes de Natal nas vésperas do Natal. Dia 23, dia 24. Olha para o shopping center para você ver como é que fica nas vésperas do Dia das Mães. Quer ver um outro exemplo em relação à procrastinação? Pega aí, por exemplo, o imposto de renda. A maioria dos brasileiros deixa para fazer a apresentação disso nos últimos dias que vai expirar o prazo. Então, assim, nós, brasileiros, a gente adora fazer o quê? Procrastinar. E esse perfil de cliente, ele é o que normalmente está naquele estágio da apresentação da proposta e ele vem para a segunda etapa, que é o follow-up. O que é o follow-up, Elvis? É o acompanhamento, gafanhoto. Então, assim, aqui é muito presente no mercado. E o fato é, gafanhoto, que a cada um cliente que sabe que precisa,
tá? Para o cliente que precisa, sabe, mas procrastina, a cada um nós temos 20 clientes que estão nesse estágio. A cada um que está preparado, pronto para decidir, nós temos 20 pessoas que estão exatamente nesse estágio, que sabe que precisa, mas que procrastina. E eu quero chamar a atenção de vocês, meus amigos do gafanhoto, no terceiro tipo de cliente, que é quem? É quem não sabe que precisa, ele não sabe, tá? E precisa. Ele não sabe que precisa e precisa, tá? Esse é o tipo de cliente que você tem que abrir o olho, tá? Como assim, Alves, abrir o olho? Prestar mais atenção nesse tipo de cliente. Mas, Alves, a maioria das pessoas sabe o que é energia solar. A maioria das pessoas sabe que gerar energia é um grande negócio. Não, elas não sabem. Ah, Elvis, mas eu fui falar ali com o fulano, ele falou que tem 20 propostas na gaveta dele. Meu amigo gafanhoto, ter 20 propostas na gaveta não significa dizer que ele sabe. Porque se ele soubesse, ele já estaria em outro estágio. Ou seja, até mesmo esse cliente que está aqui, ó, nessa segunda etapa, que sabe que precisa de procrastina, será que ele sabe mesmo? O fato é, quando ele procrastina nesse segundo nível, ele está, na verdade, isso ele está dizendo para você de uma forma delicada que não é prioridade para ele. E esse cliente que está aqui, que não sabe que precisa e precisa, é o cliente da base. A cada um cliente que nós temos aqui na segunda etapa, nós temos 100 que está nessa segunda etapa aqui. Quiçá talvez até 1000, ou seja, muitas pessoas estão aqui. Como eu falei, se você pegar aí, por exemplo, meu amigo gafanhoto, você pegar aí um cliente que você está atendendo e ele fala que tem muitas propostas, como eu falei, não significa dizer que ele sabe. Muito pelo contrário. Quer ver como você qualifica isso? Pergunta para o seu cliente. Tá, seu José, se eu tenho 20 propostas na gaveta, o senhor sabe me dizer, o senhor pode me dizer um ponto que fez com que você não avançasse com nenhuma dessas 20? Porque o senhor viu 20 empresas. E dessas 20 empresas, qual que foi um fator decisivo ao qual o senhor não avançou com alguma empresa? Ou seja, a sua decisão foi pelo não, foi pelo stand-by. Ele vai te dizer. Ah, eu não avancei, Elvis, porque cada um vem aqui e fala uma coisa. Eu não avancei porque o cara aqui, ele me prometeu um negócio, eu vi que não era. Ah, o cara estava com preço muito alto. Na verdade, as pessoas tendem a não avançar em determinado projeto, tendem a não comprar, adquirir um determinado produto quando elas sentem insegurança. E a insegurança, ela é a falta da clareza do que aquele produto vai oportunizar. Até porque gerar energia é uma coisa. Energia você pega? Não pega, velho, mas você utiliza. Inclusive, você está me vendo agora só por causa da energia, né? Internet, da conexão, do que você tem aí, teu aparelho, teu computador, teu laptop, sei lá. Então, a energia ela é essencial. Mas as pessoas, os clientes de forma geral, não entendem isso por dentro em termos de recurso, de dinheiro no bolso. E ele só vai avançar, só vai chegar nesse estágio aqui a partir do momento que ele perceber que aquilo virou prioridade para ele. E você tem que ajudar o seu cliente a comprar e não querer vender para ele, sacou? É essa a diferença, meu amigo gafanhoto. E como é que você faz, Elvis, para trabalhar? E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês têm que prestar atenção nesse terceiro tipo de cliente. Que é aquele cliente que não sabe que precisa, mas ele precisa. E como é que você faz isso, Elvis? Você vai fazer isso através de um atendimento de alta performance, que é o que eu ensino para os meus mentorados no Fórmula Fotovoltaica, que é para ele não só captar lead e cliente, mas aprender a qualificar esse lead e esse cliente. E uma das estratégias e ferramentas que você pode fazer a partir de agora, gafanhoto, é fazer perguntas para ele. Por quê? Porque as pessoas têm crenças limitantes, principalmente de um produto que ela não conhece, ela não sabe como funciona e ela tem medo. Tá? Medo do quê? De investir o dinheiro suado, e é suado, e de repente não dar o resultado que ela espera. Nós vivemos isso
tá? Vou revelar minha idade aqui, ó. Na década de 90, a gente viveu isso com a inserção dos carros importados que vieram para o Brasil. Os carros até então, nós tínhamos aí 2 ou 3 marcas no Brasil. Com a abertura de mercado, começou a vir marcas importadas, a Renault, Peugeot, BMW com mais presença, enfim, vários carros importados. E esses carros importados traziam o quê? Consumidores, ar-condicionado, enfim, nós não estávamos acostumados. Então o brasileiro não sabia como comprar esses carros, ou seja, tinha medo. Até passar por um processo esse mercado de maturação. O que é a maturação? Aonde? Que ele começa a entender, compreender que está acontecendo nessa curva, tá, do setor elétrico, da energia solar do fotovoltaico. As pessoas não sabiam como comprar, até tem um conteúdo que eu falo das dificuldades que nós passamos lá em 2017, lá no início, quem passou em 2012, onde eles não sabiam se a tecnologia de fato funcionava. Mas hoje isso caiu por terra. Por quê? Porque tem muitos sistemas rodando, mas as pessoas têm medo. Medo de investir o dinheiro e não ser aquilo de fato que foi apresentado. E é aqui que você consegue desconstituir, trazendo o cliente para dentro do projeto. Ajudar o teu cliente a comprar e não você querer vender para ele. Porque quando você quer vender algo, quando você quer tentar convencer, que eu vejo muito falando, você tem que ser persuasivo. Quem é um vendedor profissional, ele não precisa de persuasão. Não precisa. Porque quem decide é o cliente. Mas ele precisa esclarecer os pontos de produto, que é o mínimo, ponto de eficiência, um ponto da parte que cabe a viabilidade financeira de acordo com o teu cliente e principalmente a parte regulatória, que você tem que daí ancorar um modelo de negócio que você vai empreender, vai apresentar para o seu cliente. Então esse terceiro tipo de cliente, que ele, na maioria das vezes acha que sabe, inclusive você também acha que o teu cliente sabe, o fato é que ele não sabe. E quer ver outra pergunta que você pode fazer para o teu cliente, meu amigo gafanhoto? Essa daqui. Tá, seu José, então o senhor atendeu tem 20 propostas, 20 empresas. O que te faz pensar, de repente, que eu, 21º, pudesse ser o escolhido? Porque tem alguns casos, gafanhoto, que é o cliente que te convocou para fazer um orçamento. Você pode fazer essa pergunta até de uma forma melhor. O que faz pensar que eu posso ser seu parceiro ideal nesse projeto? Ele vai te dizer, na verdade eu te chamei porque o Zezinho lá, meu vizinho, fez com você e falou que é bom. Entendeu? Você prepara o ambiente, prepara o solo para você começar a criar com esse cliente uma conexão, um rapport. E quando você atinge esse objetivo da conexão, do rapport, cara, ninguém segura ele. Ninguém te segura. E isso você consegue fazer de uma forma íntegra. Íntegra. Ou seja, sempre pela verdade. Você não precisa falar mal do seu concorrente para ter a atenção do seu cliente. Você não precisa falar mal do produto do teu concorrente para você ter startar no teu cliente o gatilho da autoridade. Você não precisa de nada disso. Só precisa falar o quê? Do teu produto, do teu serviço, mas principalmente ser muito mais interessado, que é fazer perguntas para o seu cliente, para identificar a dor do seu cliente, a necessidade do seu cliente, procurar enxergar o mundo lá fora de acordo com o que o seu cliente enxerga. Como é que é a ótica desse seu cliente em relação ao mercado? O que ele pensa sobre energia solar? Outra pergunta matadora que você pode qualificar o teu cliente em qualquer um desses estágios é procurar, pergunte uma pergunta de abertura. Tá, seu José, e aí, tudo bem? Do teu jeito. Seu José, e aí, qual que é a sua experiência com relação à energia fotovoltaica? Você fala, foto o quê? Você já sabe que ele está nesse perfil aqui, ó. Você fala, fotovoltaica? Sim, energia solar, já estudei muito, vi muitos fóruns lá na Alemanha,
Já vi muito. Se ele, conforme a situação do que ele vai te colocar neste momento, você já consegue meio que qualificar. Ele vai falar, há 3 anos atrás comecei a fazer orçamentos. Ou seja, meu amigo gafanhoto, você precisa fazer com que o seu cliente fale. Principalmente nos 3, 4 minutos, fazer o teu cliente falar. Falar a experiência que ele tem com relação à tecnologia, o conhecimento que ele tem. Para quê? Para medir ele? Não. É para qualificar, para saber em que momento você vai classificá-lo, para você falar a língua dele de acordo com o ambiente em que ele está. Porque concorda comigo, gafanhoto? Imagine que o teu cliente, ele fala para você que fez há 3, 4 anos atrás, ele fez várias orçamentos e nenhum chamou a atenção dele. E daí ele vai compartilhar. Teve uma época que eu quase fechei. Na verdade, eu tinha fechado. E daí eu desisti. Você fala, mas qual que foi o motivo da desistência? Procura entender, porque esse cliente ele está aqui, ó, na procrastinação. Mas nada que impede de ele estar com um pulinho de avanço, uma meta de avanço para essa primeira aqui, ó. E os clientes, quando eles se sentem um Superman, acham que sabe, né? Ou pensam que sabe, eles querem discutir só isso aqui. Esse cara quer discutir só isso aqui, na maioria das vezes, é o que menos sabe. Porque um cliente inteligente, ele só vai discutir isso quando ele identifica 2 grandes possibilidades e oportunidades, que são as empresas que estão no páreo. Aí ele pode discutir preço, mas com essas 2 escolhidas, e não com qualquer um. Não com qualquer um que chega comigo, por exemplo, que cheguei nos 48 do segundo tempo, que ele me viu pela primeira vez na vida, e ele fala, estou discutindo preço, na verdade, né? E ele fala, como assim discutindo preço? Quando eu pego esse tipo de cliente, cara, é uma maravilha. Por quê que você está discutindo o preço? O que te faz pensar? Não, porque eu já sei tudo da energia solar, eu já estou focado, já só estou decidindo, inclusive vamos até de trazer o contrato, outro contrato está na minha mesa para mim ver. Então é um cara que é um tipo de cliente passarinheiro. O que é cliente passarinheiro? É o cara que, velho, onde ele se sentir mais confortável, aí ele acha que é o preço, ele vai. Aí você olha para ele e fala, tá, seu José, o senhor está decidindo por preço, tem um contrato lá, outro cá, me diga uma coisa. Em relação à potência da carga instalada nesse teu projeto, o senhor sabe me dizer qual que é a carga instalada? Ah, não sei não. Só sei que é X praca ele fala, qual que é a potência de cada módulo, cada placa dessa. Ele vai te dizer, não sei, o senhor pode me participar? Porque assim, diferente de qualquer coisa, eu estou chegando agora. Essas empresas eu tenho certeza que elas já estão contigo já há algum tempo. E eu preciso respeitar. Olha que interessante essa abordagem. Eu preciso respeitar. Mas mais do que respeitar, eu preciso, de alguma forma, contribuir para que o senhor possa fazer um bom negócio, indiferente com quem for. Se o senhor puder me participar, indiferente, não quero nem ver o nome da empresa, mas participar. O que é o quantitativo, o que é o dimensionamento, a estratégia desse planejamento, do planejado do que vai acontecer, eu quero te ajudar nessa decisão, de repente com alguma informação que possa compor e você tomar sua decisão com mais segurança, indiferente de empresa. Aí, meu amigo gafanhoto, se você conseguir startar isso com o teu cliente, que é esse cara que está aqui, ó, você sabe que você chegou nos 48, né? É difícil de você, né, entrar no meio do páreo ali. Mas se você conseguir colocar alguma informação que vai de encontro com a dor do teu cliente, as possibilidades de você avançar, e é claro, você sabe que a tua margem vai estar restrita, é muito grande. Mas te digo, o fator de conversão, quando você pega nesse cliente nesse estágio, ela é bem pequena, mas ela existe. Agora, diferente quando você pega esse cliente aqui da base, que é o cliente tá todo despirucado, né? Ele nem sabe como é que é essa parada, ele só fala o que ouve, né, das outras empresas.
E assim, ele não precisa, ele acha que não precisa, mas ele precisa, é porque ele não coloca isso na vida dele como prioridade. E não tem nada de errado. Porque ele tem outros afazeres, outros investimentos. Às vezes eu já conversei com proprietários, donos, empreendedores de pequenas redes de supermercado. Pequenas redes, não sei se pode chamar de rede, mas vamos lá, 4, 5 mercados que estão se projetando para montar um quinto, um sexto mercado, ou seja, mais uma unidade. E quando você vai fazer um estudo, o lucro que ele teria nesse próximo mercado que ele vai abrir, esse lucro que ele teria abrindo o mercado de manhã, contratando pessoal, contratando gente, abrindo loja, fechando loja, comprando produto, armazenando produto, cuidando da validade, ou seja, toda a cadeia que uma empresa nova, uma empresa em atividade precisa, e se tudo ocorrer bem, esse lucro é bem provável que seja menor ou semelhante ao que ele já tem de consumo de energia nos outros 4 mercados que já estão maturados e existentes. É muito comum isso. E quando você mostra para ele que esse lucro que ele está indo buscar lá, com toda essa ginástica de abrir loja, fechar loja, contratar gente, contratar funcionário, ele já tem esse lucro aqui na atividade dele, basta ele incorporar e fazer, que é esse tipo de cliente que está aqui, e você fazer esse trabalho de efeito cascata, convertendo daqui para cá, convertendo daqui para cá e convertendo rumo ao projeto em forma de fechamento, vai fazer todo o sentido de você preparar a base. É como se fosse gafanhoto, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Pega futebol, clubes de futebol. É muito mais barato e eficiente ele preparar a prata da casa, que é a categoria de base, né? Infantil, infanto-juvenil, juvenil, juniores, ele ter o cara no profissional e vender esse passe caro, do que ele contratar um cara pronto e preparado. Qual que é a analogia que eu estou fazendo? É você pegar esse seu cliente e preparar a base, como se ele fosse um infanto juvenil, no nosso segmento, com todo o respeito, no nosso segmento, porque ele não entende, e preparar isso de acordo com a realidade dele, de acordo com o interesse dele, e enxergando o mundo, meu amigo gafanhoto, com a ótica que o teu cliente enxerga. Enxergando o mundo lá fora, de acordo com o teu cliente enxerga. É isso que vai fazer você abrir a cabeça e o coração dele para te ouvir. Nunca bata de frente com o teu cliente, por mais que ele esteja errado. Quando ele fala algo para você que não tem sem perna e sem cabeça, entenda, ele não é desse segmento. Só que você também precisa concordar. Mas tão logo, não precisa nem discordar. Você precisa sim ter a humildade, vestir a sapatilhazinha da humildade e falar: ah, seu Zé, pô, realmente, esse comentário eu ouvi muito. Eu ouvi até pessoas falando, mas o fato é que a realidade, seu José, funciona assim. Olha como é que eu falo que ele está equivocado. Com toda a delicadeza do mundo. Tem gente que é direto ao ponto, e você tem que ser direto ao ponto. Ó, na verdade, isso aí eu ouvi, mas a realidade mesmo dos fatos é essa. E dei exemplo, cliente. Ou seja, quando você prepara o teu cliente na base, sai muito mais barato você evoluir nos processos, como eu falei, rumo ao projeto, de uma forma construtiva. Porque é diferente você pegar um jogador pronto lá fora para vir jogar no teu time, ou seja, pegar um cliente pronto que o mercado preparou, que o mercado trouxe. E ele, às vezes, na maioria das vezes, esse jogador que vem, esse cliente que vem, que está aqui em primeiro plano, vem cheio de vício. E é difícil você desconstruir tudo no mindset dele, do que ele ouviu, daquilo que foi falado, para você reconstruir novamente. É difícil. Não é tão simples assim. E o que é que você tem que fazer, meu amigo gafanhoto? É focar nesse plano. Só para você ter uma noção, meu amigo gafanhoto, nós temos aqui, ó, rumo aos 12K, né? Para você chegar nos seus 12K, nós temos hoje aproximadamente próximo de 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil. E dessas 90 milhões, eu digo para vocês que, olha, 98% dessa gama, tá?
98% disso estão aqui, nesse perfil 3 de clientes. Então tem muita musculatura. Sabe quantos clientes nós temos hoje conectados, gerando sua própria energia? Aliás, quantas unidades consumidoras? Nós temos próximo de 2,4 milhões de unidades consumidoras. Porque se pegar isso aqui e dividir por isso aqui vai dar em torno de próximo de 3%, 2 ponto alguma coisa. Então tem só 97% para você trabalhar. E desses 97%, que seria a integralidade, nós temos aqui a maior gama que está nesse perfil de cliente. Aí eu ouço assim, Elvis, mas eu não estou conseguindo captar cliente, eu não estou conseguindo abordar, eu não estou conseguindo prospectar. Você não está conseguindo prospectar, meu amigo gafanhoto, porque você ainda está com a crença limitante de 2022. Você ainda acredita, tá? Que a coisa não é tão interessante como era. E na verdade, a cada momento que passa, a cada período que passa, mais oportunidades surgem no setor elétrico. Talvez você não esteja percebendo isso. Esses 3 perfis de cliente que eu trago para vocês, eles existem em qualquer segmento, mas no setor elétrico é muito mais latente. E isso, gafanhoto, demorou para mim descobrir isso e cair a ficha. Cair a ficha no sentido de eu entender em qual nível de jogo que o teu cliente está jogando. Que nem sempre a primeira divisão é a melhor. A terceira divisão é melhor para você se reconstruir, para você chegar rumo ao projeto com mais clareza, com mais segurança no sentido das atividades a serem feitas e do comportamento do cliente após o projeto. Ele entender como é que essa parada funciona por dentro, vai te trazer mais conforto e tranquilidade após a conexão desse projeto, onde que o cliente sabe como que é tratado cada ponto. Imagina que você pega esse cliente aqui na primeira divisão, já decidindo o preço, em 48 minutos, já aconteceu comigo. Quando você fecha um projeto como esse, que na maioria das vezes discute esse preço, por que eu bato muito nessa tecla de discute esse preço? Porque você não teve o tempo suficiente de contato, de entendimento, de clareza para preparar os fundamentos nesse cliente que aqui está para subir aqui. Esse cliente já vem com vício. Então você vai discutir isso na maioria das vezes, e você vai para o choque, e você fecha. Normalmente, quando você reduz a sua margem, quando você fecha um projeto que não foi tão satisfatório financeiramente, para ter um projeto, você fecha mal, isso é o português, fechei mal. A chance de você ter problema é muito grande. E não me pergunte por quê, mas é assim que acontece, infelizmente. Então não faça projetos para empatar, não faça projetos por fazer. Faça projetos para ganhar dinheiro. Faça projetos para você ter uma margem sólida. Você não consegue... eu vou superfaturar. Também não. Eu não acredito em preço justo. Porque a lei da precificação de valores é a lei da demanda. Mas eu acredito em integridade. Eu acredito em ética, clareza, transparência, hombridade, seriedade, injustiça divina. Então, se você quer avançar, quer ser mais efetivo, comece a olhar para essa hierarquia. 3 tipos de cliente, perguntas para entender em que nível de jogo teu cliente está, para que você possa falar exatamente o vocabulário que ele fala, para falar aquilo que o nível de jogo que ele joga, para o jogo ser mais atrativo, mais interessante. É isso que vai fazer você avançar, gafanhoto. Se você curtiu esse conteúdo, clique, se inscreva aí no meu canal, me siga nas redes sociais para mais conteúdo como esse, que eu quero te ajudar nessa jornada aí rumo aos 12K. 12 mil reais de faturamento de comissão no seu bolso, no mínimo por mês, meu amigo gafanhoto, que vai te dar aí 144 mil reais de comissão ao ano. Te ajuda?
te ajuda a não definir o biscoito mais barato na gôndola do supermercado. Tenha certeza disso. Resolve tua vida? Acredito que não, mas vai te ajudar bastante nessa jornada, tá? E se tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa aí manda um direct ou deixa sua mensagem logo abaixo. Em algum momento, tá? Eu respondo cada um deles, beleza? E não seja pão duro de curtida. Curta aí, meu amigo gafanhoto, se você viu esse vídeo até agora, fez sentido para você. E fique ligado que o mês que vem a gente vai ter a Semana do Vendedor Solar, tá? Para mais dicas, fique ligado nos meus canais. Um abraço e tudo de bom!